São 6h40 da manhã de uma sexta-feira e eu estou aqui no parque, onde eu tenho vindo nas últimas semanas fazer uma caminhada nesse horário para ter esse contato com a primeira luz do dia. Você pode ouvir aí os bichos cantando. Aqui nesse parque tem pato, tem capivara, então esses momentos têm sido bons assim para pensar, para refletir um pouco sobre a vida. E nessa última semana aí a situação lá do Lito Souza me deixou um pouco reflexivo. Você provavelmente aí está ciente do que está acontecendo. O cara com 59 anos conseguiu conquistar muita coisa na vida, piloto de avião, depois foi bem sucedido na internet, se tornou aí uma referência em torno desse assunto de aviação e foi diagnosticado agora com essa doença aí muito grave, que dá aí um horizonte de vida muito curto para ele. E ele ali com um filho de 7 anos, menino crescendo ainda, provavelmente vai crescer sem o pai. E cara, eu fiquei pensando sobre isso, refletindo sobre os projetos que a gente tem na nossa vida. Eu tô prestes a fazer 40 anos, vou fazer em 2027, 40 anos. E as pessoas dizem que quando chega esse momento da vida, a gente entra numa crise existencial, né? Não sei muito bem se é isso, mas eu tenho ficado pensativo sobre esse assunto, porque ao longo de toda a vida eu sempre tive aquele pensamento que eu acho que é muito comum, de que as coisas que eu queria, as coisas que eu gostaria de realizar, lá no futuro vão acontecer e tal, tudo vai se encaixar com o tempo, tudo vai dar certo e lá no futuro eu vou conseguir aquilo, vou conseguir aquilo outro. Só que conforme você vai envelhecendo e as coisas não vão se encaixando, não vão acontecendo da maneira como você esperava, pelo menos comigo tem acontecido assim. Eu tenho começado a pensar que, cara, talvez não dê tempo não. Talvez as coisas não se encaixem e a vida seja isso aí mesmo, que eu tenho que conseguir enxergar de outra maneira, me adaptar um pouco melhor às circunstâncias que se impõem aí pela realidade e fazer o meu melhor para tentar sair do piloto automático e conseguir viver bem com aquilo que é a realidade da vida. Será que vai dar tempo de eu conseguir aquela renda que eu espero um dia conseguir? Será que vai dar tempo? Cara, não sei. Será que eu vou conseguir construir o patrimônio que eu desejo? Não sei, cara, se vai dar tempo. Assim, é claro que 40 anos é muito pouco. Só que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E tá aí o Lito Souza para provar. O cara com 59 anos, tem aí o filho ainda muito novo, 7 anos. Cara, conquistou muita coisa na vida, mas aquilo que é mais valioso, que é poder assistir os filhos crescerem, infelizmente ele não vai ter essa oportunidade, ao que tudo indica. Assim, é claro que a gente torce por uma reviravolta, a gente tem assim uma fé, algo mais espiritual mesmo, de que Deus possa fazer um milagre aí nessa situação na vida dele, mas diante daquilo que os olhos conseguem ver, é muito provável que ele não consiga criar o filho. Isso é muito triste, cara. Muitas vezes a gente trabalha com essas expectativas de que as coisas no futuro vão se encaixar, tudo vai dar certo, e é muito possível que a gente não consiga fazer tudo que a gente gostaria. E é justamente sobre isso também que eu queria falar aqui nesse vídeo. Nos últimos anos eu tentei e tenho tentado fazer muitas coisas, e eu tenho visto que é muito difícil fazer tudo que eu gostaria. Vou dar um exemplo. Eu sou servidor público, como todo mundo sabe, tenho ali a minha jornada de trabalho. Só que eu tento, na medida do possível, administrar outros projetos. E esse canal no YouTube aqui é um deles. Antes do canal do YouTube, eu já tinha lá no Instagram o perfil Habeas Vox, onde eu falava sobre particularidades ali
da atividade profissional de quem é do meio jurídico. E tinha ali um treinamento sobre redação jurídica para advogados e profissionais da área jurídica. Só que tocar isso paralelamente ao meu trabalho, conforme o meu trabalho formal, que é o meu trabalho que paga as contas, exige mais de mim, fica muito difícil eu chegar em casa e abrir mão ali do meu convívio com a minha esposa, com o meu filho, para fazer algo fora. Então, aos poucos, você vai tentando lutar contra isso e tal, administrar, só que no longo prazo, você percebe que é muito difícil fazer as coisas se encaixarem. Assim, talvez seja alguma incompetência da minha parte, não sei, tem gente que consegue fazer essa administração. Mas ninguém sabe como é a realidade do outro, então, assim, eu não gosto e não tenho a intenção de abrir mão do meu convívio familiar. Tem outras pessoas que talvez façam isso. E aí vão conseguir administrar essas duas frentes profissionais aí muito bem. Mas não sei se é algo que eu estou disposto a fazer, sinceramente. Depois de trabalhar o dia inteiro, enfrentar trânsito, deslocamento, chegar em casa e afastar meu filho para focar em outro projeto profissional, não sei. Não sei. Não sei se vale a pena. Então, abrir mão do meu contato com a minha esposa, da gente conversar, falar sobre a vida, para focar exclusivamente em outro projeto meu fora, não sei. Até por isso também eu fui parando de gravar aqui, foi ficando difícil. Exige tempo pensar em conteúdo constante para ficar falando aqui no YouTube. Então aos poucos você vai abrindo mão de coisas que talvez não sejam tão importantes e começa a valorizar aquelas que são mais importantes. Só que mesmo assim o seu subconsciente ele acaba tentando te sabotar, de certa forma, como se você estivesse abrindo mão de coisas que são mais preciosas quando na verdade não são. Não sei. Assim, são reflexões que eu venho fazendo nesses últimos tempos, aqui nesses momentos, quando eu estou aqui, nesse parque, boto um fone ali, escuto alguma coisa. E assim, eu tenho lido um livro muito interessante chamado O Poder do Agora. Eu recomendo muito que você leia. Esse livro fala sobre as coisas que a gente pensa e a confusão que a gente costuma fazer por achar que nós somos aquilo que nós pensamos. A gente tem essa facilidade de confundir quem nós somos com a nossa própria mente. E muitas vezes a nossa mente, ela nos leva a ter pensamentos equivocados sobre a realidade. A gente não tem muitas vezes essa claridade sobre o que de fato é a realidade, porque a nossa mente, ela tem esse poder muitas vezes de focar em coisas que são negativas, de fazer uma falsa leitura da realidade. Então muitas vezes a gente tem uma percepção que não corresponde à realidade e a gente acaba gerando uma compreensão de que nós somos aquilo que está dentro ali da nossa cabeça. É interessante esse livro, recomendo muito. Eu estou ali nos primeiros capítulos, então é difícil falar com mais profundidade. Estou ainda absorvendo esse conhecimento. Mas assim, de certa forma, o que eu quero falar aqui nesse vídeo é que, cara, talvez não dê tempo de fazer tudo. Infelizmente, a gente tem muitos projetos, muitas expectativas para a vida e talvez realmente não dê tempo. Só que isso necessariamente não é um problema. Eu acho que é mais uma questão de saber eleger prioridades, enxergar aquilo que é mais valioso e, na medida do possível, colocar o seu foco naquilo que é mais valioso. Eu, por exemplo, vou colocar sempre em primeiro lugar a minha família, meu cuidado com meu filho, meu relacionamento com a minha esposa e depois disso o meu trabalho, que é o meu trabalho oficial, né? Que é ali onde eu vou todos os dias, exerço ali as minhas funções, estudei para alcançar aquela posição. E depois disso tudo, eu posso pensar em outros projetos paralelos que, de certa maneira,
vão contribuir para uma melhoria da minha vida, para a vida da minha família, mas que não podem ser um fim em si mesmo, a ponto de gerar um prejuízo no meu trabalho formal e no meu relacionamento com a minha família. Acho que é isso, dentro da medida do possível, tentar equilibrar essas expectativas e viver de verdade fora do piloto automático. As experiências mais simples, por exemplo, isso daqui. Vim para um parque 6 horas da manhã, quando o sol está começando a nascer, nasceu aqui ao longo do vídeo. Os bichos estão cantando, a cidade está silenciosa ainda. Aproveitar momentos como esse, aproveitar um almoço de domingo em casa, simples, onde você não precisa se preocupar com gasto em restaurante, aproveitar coisas mais simples na vida mesmo, que é a companhia dessas pessoas que você ama e estar bem consigo mesmo para conseguir enxergar o valor de tudo isso. Acho que se existe uma mensagem por trás desse vídeo, talvez seja essa. Te convido a deixar um like aí e se inscrever no canal. Vai me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? Até o próximo vídeo, que eu não sei quando eu vou gravar. O último já tem mais de 3 meses, mas enfim, estamos aí. Tô vivo, tô bem e te vejo no próximo.